E sejam muito bem-vindos! Bom dia! Ora vivas, onde é que vocês andam? Deixa lá aqui, ver aqui estas chamadas carinhas bonitas. Já estamos três, já somos quatro, bora lá, Tiago. Ora bem, sejam muito bem-vindos! Domingos de manhã, já tinha saudades de vir aqui, desde o evento do Mapoline, que não tínhamos aqui uma sessão. O mês de agosto é o mês de pseudo-férias, vá, digamos. E vamos aqui trazer um tema extremamente interessante. A ver se temos aqui mais pessoas bonitas que vão ligar a câmera, ou se vão ser só pessoas feias. Obrigado, Virginia e Carla, aqui por mostrarem que não têm remelas pela manhã. A Virginia de certeza que acordou às 6 da manhã, foi passear. A Carla já deve ter ido tipo 3 vezes ao ginásio. Anda, Jorge, anda lá, vamos lá, que ver aqui as coisinhas de forma simpática. Hoje, tema vai ser uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente porque, lá está, nós vamos trazer no Meshapeida temas que vão servir não só para quem tiver aqui negócios, mas quem tiver também no seu negócio, ou seja, no seu próprio até trabalho tradicional, negócio, seja o que for, até para as vossas relações em casa. Então, o que é que vamos falar sobre hoje? Confiança. Isto porquê? Uma das coisas que me apareceu nos últimos tempos foi exatamente isso: é qual é que é o nível de confiança com que nós às vezes vamos falar com as pessoas, ajudam a realmente trazer resultados para vocês. Porquê? Inevitavelmente, sei lá, se eu começar e a maior parte de vocês não fazem as coisas porque duvidam de vocês mesmos, não é? Eu acho que isso é tipo uma coisa que é, sei lá, digamos, lógica, não é? Muitos de vocês, por exemplo, querem fazer alguma coisa, independentemente daquilo que seja, independentemente de ser um negócio, de às vezes ser no trabalho, às vezes de falarmos com as pessoas, mesmo até, como se diz, em casa, né? Tipo, nós queremos às vezes colocar alguma coisa, queremos que aquilo aconteça daquela forma. Quantas vezes é que nós já deixámos de tomar ação porque pensámos, não sou suficiente, se calhar estou com dúvidas nisto, não é? E sei lá, é uma das coisas que eu me lembro e que ajuda imenso. Por exemplo, vocês estiverem, seja em casa, seja no trabalho, seja com o vosso negócio e com a vossa equipa, há uma coisa que vai sempre acontecer que é o quê? Reclamações. Né? Quem é que aqui já levou com reclamações? Quem é que aqui também já reclamou? Vocês também já reclamaram, né? Toda a gente reclama, eu também já reclamei. O que acontece é que a maneira e a capacidade de resposta da outra pessoa a uma reclamação, por exemplo, vem da forma com que confiança é que ela também aborda isso. Eu lembro uma vez de perguntaram-me assim numa formação de gestão de reclamações, perguntaram-me o quanto é que confiante eu me sentia, aliás, na sala, quanto é que nós nos sentíamos confiantes a lidar com reclamações, de 1 a 10. Pá, e tanto eu como, por acaso, até outro colega dissemos 10. Uma coisa é a confiança, outra coisa é a capacidade de resolução. Nós temos que entrar confiantes, porque se entrou a medo, o que é que acontece? Somos rebentados, não é? Portanto, e isso é perfeitamente normal. Então, de que forma, e mesmo vocês que às vezes têm aquele sonho gravado assim, tipo na cabeça, ou têm aquela coisinha aqui, aquela ideia, todos nós temos, atenção, fora mesmo de network marketing, nós todos temos ideias de negócios que queremos montar. Eu comecei uma em 2018, portanto, não é outra coisa que nós vamos sempre fazendo, é nós temos aqui ideias, temos coisas que nós queremos fazer, mas que nos metem sempre ali aquele travão, não é? Então, o que acontece? Confiança não é uma cena que nasce connosco, ok? Posso-vos dizer, a primeira vez que eu falei em palco, borrei-me todo. Lembro-me da primeira vez que fiz um fecho, meu Deus, estava completamente, tipo, mesmo, digamos, a tremer das varas, mesmo porque tinha que criar impacto e era uma das coisas que eu sentia que achava que não conseguia, lá está, a falta de confiança. Mas a parte boa é que confiança é uma habilidade que é possível ser treinada. É uma coisa que eu consigo treinar, mas para isso eu preciso de algumas armas, ok? Essas armas não são difíceis. Eu sei perfeitamente que eu, se tenho algo que me permite, como é que eu ia dizer, que me permite crescer, que me permite evoluir, não é? Porque confiança, repito, não nasce com a pessoa, não é tipo, olha, eu nasci assim.
Simplesmente vem a partir de experiências de vida que nós temos. Exemplo prático. Quem é que aqui fez coisas parvas quando era criança? Sem medo nenhum. E que a gente pensava assim, epá, eu fazia isto quando era miúdo, mas agora não fazia isso, não é? Mesmo até, não é? Gente, antigamente, aqui para quem gosta de beber álcool, né? Quando éramos novos, né? A gente mamava, se for preciso, 10 shots numa noite, né? Agora pensamos, não, calma aí, né? Quer dizer, calma lá nisso, né? Porquê? Porque não tínhamos medo daquilo que iria acontecer. Tínhamos confiança em nós que éramos capazes de aguentar aquela quantidade de álcool, ok? Mesma coisa vai para outras coisas na vida. Nós, quando éramos crianças, agarrávamos numa bicicleta e metíamos por caminhos que hoje não nos metemos. Porquê? Por falta de confiança. Não, porque temos medo daquilo que pode acontecer que antigamente não tínhamos. Porque provavelmente aconteceu alguma coisa a alguém ou a nós, não é? Então o que é que acontece? Nós precisamos de eliminar um bocadinho essa parte do medo, porque pode ter acontecido uma vez, mas não quer dizer que vai estar sempre a acontecer, ok? Não é, como é que é dizer, não é fugir dele, é aprender a conviver com ele. Eu fui há pouco tempo até um fim de semana que era organizado pelo Ricardo Peixe, pelo Ricardo Teixeira, que vão estar, por acaso, vão estar no lado também no Convencer, que era resultado da comunicação. E a comunicação coloca-nos no quê? Coloca-nos em zona de desconforto. E muitas das coisas que às vezes vocês veem, que às vezes vocês pensam, eu gostava de ser como aquela pessoa, eu gostava de ser confiante, eu gostava de ter a capacidade de ter aquela resiliência que aquela pessoa tem. Na verdade, a pessoa está desconfortável como o caraças. Aprendeu foi a conviver com aquilo. E aí foi aquilo que mudou. Então, meus queridos, confiança, não é? Não é algo que nasce, que acordamos de manhã e parece que tomámos choca-piques. Oh, olha hoje, estou confiante. Não, não é nada disso. Vem do resultado de eu aprender a lidar com isso, aprender a lidar com esse medo, a fazer. A maior parte de vocês ganham confiança a fazer e a fazer. E depois, entretanto, o que é que percebem? Espera, eu consigo mesmo fazer isto. E já aconteceu. Vocês foram fazendo alguma tarefa, não é? Por exemplo, vou dizer isto aqui, por exemplo, sei lá, no vosso local de trabalho, deram-vos alguma coisa para fazer e de repente foram fazendo e perceberam, pera, isto não é assim tão difícil. Hoje é uma tarefa que vocês fazem e nem sequer pensam. Porquê? Porque é o nível de confiança que vocês têm a desempenhar isso. Mesma coisa como em casa. A Virgínia, a Virgínia, por exemplo, deve ter um prato que ela faz muito bem, um prato espetacular, não é? Qual é que é o prato, Virgínia? Escreva lá aí. Há um prato qualquer que a Virgínia é muito boa a fazer, de certeza absoluta. E o que é que vai acontecer? Deixa-me só aqui, pois isto já estava chato. O chat só estava para mim. Agora que eu reparei. Olá. Então, o, o que é que vai acontecer? Ela é muito boa, de certeza, a fazer qualquer prato. O que é que vai acontecer também? Ou o que é que aconteceu antes? Ela fez esse prato várias vezes. Começou a recolher feedback relativamente a isso, começou a recolher as opiniões relativamente a isso, até ao ponto em que depois chegou e percebeu: pera, é assim que eu faço, é assim que eu faço bem. Está a fazer sentido, malta? Só para perceber se está a fazer sentido. Hum? Então, vamos por aqui. Não, era eu. Onde é que eu estou? Aqui. Então, salada russa, a sério, adoro. No verão, então, é uma maravilha. No verão, para levar para casa. Levar para casa não, para levar para os piqueniques e para as coisas. Adoro, adoro, adoro. No entanto, era uma coisa que eu não gostava nada. Isto é a parte gira que eu não gostava nada de salada russa. Isto era tipo tomates, também não gostava, nem de milho. Depois, a partir dos 27, 28, também comecei a comer. Porquê? Não sei. Mas foi daquelas coisas que foi sempre dando. Então, eu estou a pôr isto aqui assim, vamos pôr assim. Então, vamos continuar. Porquê? Porque a título mesmo pessoal, confiança era uma das coisas que eu não tinha. Eu não tinha confiança em mim. Aliás, posso dizer, nos primeiros anos do negócio, eu afastava-me sempre aqui um bocadinho. Quem é que aqui viu a Casa de Papel? Casa de Papel, por exemplo, tinha um gajo chamado professor, né? O professor era eu. Eu tinha a minha equipa, eu ia ajudando, eu ia gerindo as coisas dessa forma, mas não gostava de aparecer. Porquê? Porque não tinha confiança, né? Vocês dizem, este gajo é estúpido, mas este gajo hoje faz isto, aquilo e aquilo outro, sim. Mas na altura eu não tinha confiança. O que é que foi acontecendo? Tive uma pessoa que puxou por mim e depois, entretanto, eu fui recolhendo a opinião e depois, de repente, o ir fazendo fiz com que eu ganhasse confiança.
Porque a cena do, quando eu me sentir bem ou quando eu tiver confiança, aí é que eu vou começar a fazer as cenas. Não vai acontecer isso nunca. Por isso é que às vezes, e muitas das vezes, vocês estão sempre a adiar as coisas que vocês têm para fazer, porque estão à espera do momento certo, a oportunidade certa, que as estrelas e os astros estejam alinhados para que depois isso aconteça e isso não vai acontecer. Agora, o que eu preciso perceber é. Então, de que forma é que eu posso ganhar esta confiança? Porque, ó, Salvador, estás aí a dizer muita coisa, mas como é que eu vou ganhar essa autoconfiança? Como é que eu vou, digamos, chegar a um ponto em que eu tenha noção de que eu sou capaz de fazer alguma coisa ou não? Como vocês sabem, eu sou muito brincalhão, então vamos voltar outra vez aos copos, principalmente porque eu reparei que o Tiago gostou da parte dos copos, portanto eu também gostei. Então é isto. O que é que acontece? Nós temos que ter a noção de uma coisa, que é esta, que é, temos de ter consciência daquilo que estamos a fazer. Podem se chamar. Se vocês quiserem ganhar confiança, divide-se em três patamares. Ok? Deixa-me só aqui. Que só para não dizer cocó, vou abrir aqui as minhas notinhas. Exato. Portanto, são três. Ok? Essas três foi aquelas que eu tive mais dificuldades na última. Ok? Mas, primeiro, vamos imaginar. Eu, quando era novo, não é? Saía à noite, não é? E mamava 10 shots, se for preciso. Ok? O meu recorde foi 14. Podia ter ido ao 15, mas não fui. Mas pronto. Então o que acontece? É um gajo que bebia 10 copos. Porquê que eu chegava a fazer isso? Porque havia uma coisa que é esta, que é eu ter consciência. Consciência, autoconsciência, ter a noção. Que é o quê? É eu conhecer as minhas forças e os meus limites. É eu conhecer aquilo que eu aguento. É eu perceber aquilo que, genuinamente, me conhecendo, eu perceber, não é? De que eu conseguia fazer aquilo. Porquê? Porque já tinha testado antes, também experimentei, fui vendo, percebi exatamente que nível é que eu estava e depois acabei por lançar esse desafio, saindo da minha zona de conforto e vamos imaginar, bebi 10 shots. E aguentei. E percebi que há um limite porque se calhar o 11 ia ser complicado. Houve um dia feito estúpido, foram 14. Portanto, mesmo assim aguentei, sobrevivi, não é? Mas, lá está, é termos autoconsciência daquilo que nós estamos a fazer. É percebermos os nossos limites. É percebermos que nós temos a capacidade de conquistar certas e determinadas coisas. Ok? Essa, por exemplo, foi uma conquista, vamos pôr assim dessa forma. Ok? O que acontece? Há coisas que eu sei, por exemplo, que consigo fazer. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu falei em palco, tinha pai 25 pessoas à minha frente. Não consegui. Tipo, cheguei ao terceiro slide, saí. Passado 5 anos, estava a falar para 2.500 pessoas no Coliseu. Isto é um exemplo. Então, qual é que foi a diferença entre um Salvador e o outro Salvador? Foi que eu tinha consciência de que eu tinha neste caso, que nós iríamos evoluir e que eu tinha que evoluir com ele. Então eu tinha que me desenvolver. Então essa é a consciência. Exemplo prático aqui, digam-me lá, sei lá, aqui no chat, se faz favor, digam-me lá, aqui coisas que vocês já conquistaram, por exemplo. Coisas que vocês conseguiram fazer que perceberam isso. Coisas que vocês perceberam que, espera aí, eu tenho a consciência de que eu consigo fazer isto, não é? Exemplo prático, se estivesse aqui o Pedro Nava iria-me dizer, eu consigo fazer, sei lá, 50 km de bicicleta, não é? A Virginia já sabe que consegue fazer uma salada russa em menos de 15 minutos, vamos imaginar. Que conquistas é que vocês fizeram, assim, coisas que vocês fizeram? Hum? Há sempre coisas que nós acabamos por conseguir fazer e que é giro. A Carla já deve ter feito 50 burpees, não faço a mínima ideia, tipo cenas assim. Portanto, o Jorge, que 50, 300, 350, exatamente, é tipo isso, é bonito. Hum? Portanto, o que acontece aqui sempre, boa, tive aqui uma pessoa que me disse, já consegui fazer 6 km a correr, boa, isso é autoconsciência, exatamente. Portanto, eu tenho a noção que eu consegui conquistar isso, eu fiz 6 km. Agora, a pessoa consegue fazer 7? Consegue. Vai ter que evoluir para essa parte. É eu ter a consciência. Portanto, se alguém desafiar essa pessoa, vamos imaginar, né? Por exemplo, neste caso, ele conseguiu fazer 6 km pela primeira vez, não é? Ótimo. O que é que vai acontecer? Se agora alguém o desafiar a dizer: Olha, como é que é? Vamos ali fazer uma corridinha de 3 km. Qual é que é o nível de confiança que ele vai entrar quando alguém lhe disser isto?
Alta ou baixa? Hum? Isso também é esticar, né? Isso foi inocência à criança, né? Exatamente, alta. Portanto, por exemplo, tinha na cabeça que ia correr 10 km e nunca ter feito sequer 5, mas jurei que nunca mais, pronto. Se a pessoa tivesse começado com os 5, né? Depois vai para os 7, depois custa menos para os 10. Que assim é uma loucura, isso foi uma cena à criança, que a criança é tipo assim, olha um prédio, vou-me atirar, isto é tipo assim. Mas a verdade é esta: é nós termos a noção de que quando eu tenho essa autoconsciência de que eu consigo fazer alguma coisa, consigo conquistá-la, eu tenho que conhecer mesmo estas forças e estes limites, ok? Segundo, é aquilo que eu gosto muito, que é o compromisso. O que é que eu preciso fazer? É comprometer, não é, que eu vou fazer mesmo isso. Mas devo fazer em pequenas doses. Não façam aqui, não passem sequer nem de 5 para 10, façam com pequenas doses. Porquê? Porque pequenas doses vai-vos permitir fazer uma coisa que é contar o vosso processo. Não é a história só de uma vez. É um processo que vocês vão ter. Vamos imaginar, aqui o jeitoso disse que conseguia já fazer, fez 6 km a correr. Boa. Agora, se ele de repente passa para 8 e de repente passa para 10 e conta como é que isso aconteceu, ele vai inspirar outras pessoas também. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que depois, entretanto, ele faz os 10 km a correr, alguém o desafia para correr 5 km, o que é que ele diz? Bora, siga, é um passeio no parque. Não é? Se eu perguntar à Nava, vamos correr 10 km, ele diz, é um passeio no parque. Portanto, o autocompromisso, não é? Aquela parte em que eu vou mesmo me comprometer, vai fazer com que eu tenha essa responsabilidade e que vou fazer em pequenas partes, em pequenas fases, em pequenas doses, em pequenas, que vocês quiserem chamar. Porquê? Porque a confiança, vou-vos dar aqui um exemplo prático, é, vem exatamente pela capacidade de vocês conseguirem fazer alguma coisa diariamente durante um período de tempo que vos permite fazer aquilo que é extremamente importante, que é isto, criar uma armadura. Muitos de vocês estão no negócio, ou muitos de vocês estão a viver as vossas vidas, vocês sabem que têm armaduras para certas coisas na vida. A parte emocional é extremamente grande. Porquê? Porque nós, graças às pancadas que levamos, graças a tudo aquilo que vai acontecendo, nós acabamos por depois chegar à parte mais importante que é esta, que é eu tenho a noção de que o facto de eu me conhecer, o facto de eu me comprometer a evoluir, quando a vez que eu vou evoluindo, vou levar pancadas. E levar pancadas significa o quê? Significa que eu tenho que criar uma armadura por causa dessas pancadas. E é aí que vem a terceira parte, que é, e eu aqui já falei várias vezes também, que é criarmos uma empatia ou um amor próprio, uma compaixão, se vocês quiserem chamar, para connosco. E esta é a parte mais difícil. Esta é a parte que eu gosto muito de às vezes falar com vocês. Porquê? Porque eu tenho a noção, já fiz um episódio aqui que era Se Tu És o Teu Melhor Amigo, já fiz, e já falei sobre isto, e uma das técnicas que eu utilizo muito é se fosse, ou se fosses o teu melhor amigo, se tu recomendavas ou não. Porquê? Porque nós temos a mania de que cada vez que vamos recomendar alguma coisa para alguém, é sempre de forma positiva, de forma bonita, de forma espetacular. Quando é para nós, mandamos-nos abaixo a torto e a direito. Quem é que aqui já percebeu que às vezes faz isso, sem querer? Se não perceberam é porque ainda não tiveram uma conversa com vocês mesmos. Aquela cena do eu sei que sou capaz, mas não faço, não é? Eu sei que sou capaz, mas deixe-me ficar aqui quietinho. Eu sei que sou capaz, não é? Mas, epá, se calhar não é para mim. Essas coisas não é uma das coisas que eu me vejo. Sim, as pessoas já me disseram que eu era muito bom para fazer isto, mas eu não. Porquê? Porque eu sou assim, não é? E essa é a parte que depois dói. Porquê? Porque depois a verdade é esta: as outras pessoas não vos veem assim. Veem exatamente o contrário. Então, nós devemos sim ter críticas, neste caso para nós, mas construtivas, não destrutivas. Porque se nós vamos fazer críticas construtivas aos outros, convém continuarmos a fazer críticas construtivas a nós. Ok? Por isso é que nós temos a tendência de que quando cometemos um erro, ficamos aqui a matutar nele o tempo todo. Quem é que aqui, lá está, já cometeu um erro
É, depois estamos, o homem é sempre é tomar banho e ficamos ali a matutar no erro o dia todo, o dia todo, o dia todo. E já não vale a pena. Já foi feito. E até se calhar já foi resolvido. Mas continuamos a bater com a cabeça contra a parede. Aquele erro, aquele erro. E isso acontece imenso. Então, o que acontece? É algo que nós devemos mesmo ter essa noção daquilo que nós estamos a fazer. E essa confiança, essa coisa de nós passarmos de um lado em que nos sentimos que, ok, sou eu, tipo, é cagativo, tipo, sou só mais uma pessoa aqui no planeta, né? Como se costuma aqui às vezes dizer, é eu ter a noção de que eu devo, pá, eu sou importante para alguém, eu sou importante de certeza absoluta e já impactei alguma vida de alguma pessoa. Eu tenho professores que eu nem sequer me lembro o nome do secundário, por exemplo, que eu sei que ainda hoje dou exemplos daquilo que aprendi com eles e nem sequer me lembro do nome deles, mas eu sei que houve coisas que eu tirei deles e eles impactaram a minha vida, não é? Agora, qual é a parte aqui interessante? Era, se vocês tivessem a confiança para tudo, os confiançudos, né? Como a gente costuma aqui brincar, porque depois também lá está, temos essa cena que é, se eu tiver muita confiança, sou convencido, né? Depois podíamos ir aqui. Há mais frases. Quais é que são as frases que vocês conhecem? Não é? Se eu chegar lá, não é? Se eu chegar lá e mostrei que eu sei, parece que estou a passar por cima dos outros. Hum? É algo muito típico do português que, por exemplo, diz que os outros são sempre melhores e que o que é de fora é que é bom. Também, a relva da vizinha é sempre melhor. Sempre. A galinha também, a casa também. É sempre tudo melhor. Mas depois a vizinha está a dizer a mesma coisa da nossa casa. Que esta é a realidade e já aconteceu. Vocês já viram isso acontecer na vossa vida tipo 50 vezes, né? Sei lá, há pessoas que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático, têm, por exemplo, um carro velho, não é? Mas bonito, giro, assim, aqueles carros estimadinhos, tipo quase clássicos, e adoravam ter um carro novo, não é? E depois o gajo do carro novo adorava ter também um carro clássico. E andam ali, né? Tipo, pá, eu gostava tanto. Pronto. Quem tem um Smart, não sei o que é que anda a fazer com a vida, mas isso já é outra história, vocês já sabem que, pronto. Quem tem um Smart gosta-se de deslocar, não gosta de carros. Pronto. Então, o que é que eu sei? Em termos práticos, ok? Uma coisa é eu ter a noção de que eu preciso de, para às vezes resolver conflitos, para desempenhar uma tarefa, para fazer isso tudo, eu preciso de conhecer aquilo que eu sei, eu preciso também de ir buscar ajuda quando não sei, eu preciso ter a noção daquilo que tenho à minha volta e eu preciso de ter a noção de que eu vou fazer, posso errar, posso não errar, mas eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer essa crítica construtiva. Se eu fizer várias vezes a função, já depois de forma correta, em várias, várias doses, o que vai acontecer é o quê? Isto foi fases com doses, isto foi fases, era fases com doses. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que no meio desta história toda, as pessoas inevitavelmente vão ganhar confiança. Tu sabes disso. Tu hoje tens confiança a desempenhar tarefas que sabes perfeitamente que foi assim. Foram coisas que te comprometeste a fazer, foste fazendo, recolheste feedback, percebeste como é que estavas a fazer, isto principalmente no trabalho e no negócio é perfeitamente normal, e depois chegou ao ponto em que quem aqui foi mãe, ou que neste caso quem aqui é mãe e pai, como é que foi? Não nasceram a conhecer o que é ser mãe ou ser pai, não é? Foram simplesmente. Nasceu e tcharam! Calhou ali a criança, né? O que é que aconteceu? Tiveram um compromisso para com a criança, compromisso com o desenvolvimento dela, e a partir daí foram aprendendo. A partir daí foram começando a fazer. As primeiras fraldas que vocês mudaram, se calhar não correram da melhor forma. Mas depois o que aconteceu? Com a prática, com a consistência, com o compromisso, né? Com a escrita, né? O que é que aconteceu? Melhoraram. Isto aqui quem tem namorada, né? Ou quem tem marido, ou quem tem mulher sabe perfeitamente. As mulheres gostam sempre de fazer críticas aos maridos, né? Porque eles são burros, eles não sabem fazer as coisas. E depois o que é que fazem? Eles têm que aprender com o erro. Portanto, uma das coisas que nós devemos, sim, é ok, eu gostava de ganhar essa confiança. Eu gostava de ter aquela confiança brutal, né, inabalável, aquela confiança linda e espetacular. Eu gostava de ser aquela pessoa que acorda de manhã e transpira, não é? Transpira confiança. Bom,
Confiança vem de uma coisa gira que é. Eu acho que isto é sempre giro. Há uma série que eu gosto muito que é o Suits, por exemplo, e há uma teoria lá que eu gosto muito, que é confiança. Não é tu saberes que vai correr tudo bem. Confiança não é tu acreditares que nunca vais cair, ou que nunca vais errar, ou que nunca vai correr mal. É ter sempre a certeza que tu te consegues levantar. E para isso também precisas do quê? Para te levantar, não só precisas ter a noção de que tu tens essa capacidade, mas que tens um grupo de pessoas à tua volta que também têm a capacidade de te ajudar a fazer isso. Porque nós não conseguimos resolver tudo sozinhos. Esqueçam. Já tivemos também uma conversa sobre isso. Mesmo o Usain Bolt ganhou e recorde do mundo e não sei quê, mas ele corre sozinho, sim, mas ele precisou de preparadores físicos, precisou da parte da nutrição, precisou da parte da alimentação, precisou de patrocinadores. Portanto, ele precisou de muita gente à volta dele para conseguir atingir aquele resultado e conseguir fazer aquilo durante o espaço que fez, que foi durante anos a correr, para chegar a simplesmente um recorde de 9 segundos. Então, o que acontece aqui é exatamente a mesma coisa. Eu, para ter confiança nesse aspecto, eu, para transpirar esse tipo de confiança, eu tenho que colocar em cima da mesa mesmo aquilo que eu sei. E aquilo que eu sei é o quê? Se eu tiver um grupo de pessoas à minha volta que me consegue ajudar a resolver estas situações, ou que me conectam com pessoas que me conseguem ajudar a resolver estas situações, e se eu tenho a certeza de que eu próprio, que aquilo que eu estou a fazer, que estou dentro daquilo que eu consigo fazer, então, a partir daí, tenho todos os motivos para ter confiança. Lá está. Eu vou dar o exemplo daquela da gestão de reclamação quando eu comecei. Eu tenho a noção de que eu posso ser um cliente que me vem reclamar de alguma coisa. Eu tenho confiança. Mas eu tenho confiança porquê? Eu não sei o que é que eu posso fazer para lhe resolver. Eu, quando chego lá, eu nem sei qual é o problema do cliente. Mas eu tenho a certeza de que eu posso chegar ao pé do cliente e eu tenho a confiança de que ele vai ter uma boa experiência. Agora, de que forma é que essa experiência vai acontecer? Depende da reclamação dele. É algo que eu posso fazer sozinho? É algo que eu sei fazer? É algo que eu preciso que as outras equipas também entrem em ação? Mas aí tem que ter confiança nas pessoas com quem nós estamos também a desenvolver. Não só o negócio, trabalho, em casa, é a mesma coisa. Se vocês não tiverem a confiança de que aquela pessoa está a tomar conta de alguma coisa, alguma função, alguma situação, também não dá. Então, confiança não é acreditar que as coisas vão um dia, vão sempre correr bem. Elas vão correr mal. A lei de Murphy existe por algum motivo, não é? Agora, que as coisas vão correr mal, vão. Agora, de que forma é que tu tens a certeza de que não vais ficar lá? De que vais estar sempre a levantar-te? E que tens esse grupo de pessoas, e que tens esse grupo, neste caso, de influência, que te vai ajudar a levantar. Que te vai ajudar a arranjar soluções. E que tu próprio, não é? A partir do momento em que tens essa confiança, porque tens esse ambiente que te permite também crescer e evoluir, pá, é fantástico. Por isso é que as pessoas gostam muito, nós somos seres tribais. Eu gostei imenso, o Limas uma vez falou sobre isso durante uma hora, e é verdade, nós sentimos confiança, não é? Nós temos essa parte de quando estamos ao pé de alguém que veste a mesma camisola, nós sentimos confiança, que somos mais. Nós mudamos o eu estou aqui, não, nós estamos aqui. Porque essa confiança aumenta a partir do momento em que nós nos transformamos nessa parte. Então, eu para criar, e em termos aqui de resumo, eu para criar essa parte de confiança, convém perceber que tipo de ambiente em que eu estou inserido. Porque lá está, muitas pessoas não têm confiança porque o ambiente, se calhar em casa, quando eram mais novas, não era o melhor. Ou na escola, ou no trabalho, por exemplo. Há uma história muito gira do Simon Sinek. O Simon Sinek falou, esta aqui foi muito gira, é uma historiezinha que ele fez, é aquelas histórias de podcasts que depois entretanto é transformados em TikToks e não sei o quê. E ele estava a contar uma que ele tinha ido por acaso tinha ido a um estabelecimento, a um hotel, e tinha lá no lobby, tinha lá uma pessoa a servir cafés, um barista. Pronto, e ele chegou lá e ele pediu, nomeadamente, fez o seu pedido. E ele reparou, lá está, a confiança, o à vontade, a boa disposição que aquele colaborador estava a ter.
E ele sentiu que aquele colaborador adorava trabalhar ali. Mas porquê? Porque ele depois perguntou, tipo, o que é que lhe faz ter esta reação, tipo, ter esta boa disposição, ter esta à vontade? E ele próprio disse porquê? Porque as condições de trabalho, a própria empresa, os colegas, tudo isso lhe permitia estar num ambiente em que ele se sentia confiante para brincar com os colegas, de poder fazer o seu trabalho, de poder brincar até com os próprios clientes, porque permitia fazer isso. Já no outro emprego que ele também tinha, em que ele também fazia, noutro hotel também pescados, já não era a mesma coisa. Ele dizia, ele próprio dizia, eu quando vou ali, eu sei perfeitamente que tenho a rédea curta, que as pessoas não são da mesma forma, que a nível de pós-colaboradores também não é a mesma coisa. Lá está, o ambiente não é o mesmo. Então não cria-se à vontade de confiança que a pessoa vai ter, não é? Aqui, julgo que toda a gente tem carta de condução, certo? O que é que vai acontecer? Há pessoas que, quando foram tirar a carta, tinham um instrutor e depois, quando foram conduzir sozinhos, não é? Borraram-se todos. Mas depois, desempenhando essa tarefa várias vezes, o que acontece? Ganhamos confiança. Se conduzirmos com alguém ao nosso lado experiente que nos vai dando feedback, o que é que vai acontecer? Ganhamos ainda mais confiança. Tanto sozinhos pode acontecer, mas se tivermos as pessoas certas para nos fazerem de forma catalisadora a nossa evolução, ajuda-nos. Por isso é que escolhe bem as pessoas que tens à tua volta, percebe bem as verdadeiras intenções, mas mais importante, se tu queres sentir confiança mesmo naquilo que estás a fazer, vamos precisar sempre de validação, não é? Então, eu gostei muito dessa parte do Jorge Coutinho, porque ele disse aquilo de forma seca e direta, mas é verdade. Todos nós precisamos de validação. Então, nós precisamos de validação, temos que ir buscar feedbacks construtivos, não destrutivos. E então, se eu quiser ir buscar feedbacks, neste caso construtivos, tenho que perceber que tipo de pessoas é que eu estou a escolher para estar à minha volta. E a partir daí, o que é que eu preciso de fazer? Se eu sinto confiança, fantástico. Dava-vos aqui N exemplos. O Manchester United, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de um clube de futebol que era um central que era dos melhores centrais que havia, custou 80 milhões a um clube, ah, simplesmente ali um desacordo ali com duas, três pessoas na área onde ele jogava, fazia com que ele começasse a cometer erros à toa. E de repente passou de um dos melhores centrais a um dos piores centrais que só fazia porcaria. Parte gira, quando jogava na seleção inglesa, era um ganda central outra vez. Quando voltava para o clube, já só fazia porcaria. De repente, mudaram o treinador deu-lhe outro tipo de confiança, voltou novamente. No entanto, a defesa continua a meter os pés nos pés pelas mãos. Porquê? Desconfia-se que é do guarda-redes, que não cria um bom ambiente. Pronto, não sei, vamos ver. Agora, como trataram de guarda-redes, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas a parte gira é esta. Às vezes nós temos as pessoas, não quer dizer que elas são más, não estão enquadradas ali. E se não estiverem enquadradas ali, vai mexer num todo. E esse todo depois quebra a confiança. Não só da própria pessoa, que quer desempenhar a sua função, como depois de se calhar toda uma equipa. Ok? Até agora fez sentido, pessoal? Só para ver quem é que está acordado, ou quem é que só veio aqui marcar presença. Pelo menos sei que duas, três pessoas estão acordadas. Cinco, vá. Cinco. Temos aqui também da Clara. Hum? Da Pedro, como é que está a Suíça? Já está a nevar? Não. Para mim, a minha ideia de Suíça é tipo isto: agosto há sol, tudo o resto é, é neve. Acordadíssima, muito bem. Quase. Bom, meus queridos, o que é que vai acontecer? Eu vou meter depois, entretanto, porquê? Porque o desafio do Mesh Chapeira, principalmente quem já esteve no Mapoline online e também presencial, já tem incluído, qualquer das formas também quem quiser fazer parte. Eu vou fazer uma coisa que é dado a neste momento, né, estarmos como estamos, vamos fazer isto muito virado para o desenvolvimento pessoal, que já era muito virado, mas tínhamos as habilidades pelo meio, mas vamos começar a tocar em assuntos mesmo pessoais. Vamos começar a tocar coisas que me impactaram também.
Eu era uma pessoa que não tinha confiança, sei que vocês podem achar que sim, mas não, lá está. É tipo, sei lá, primeira apresentação não passei do terceiro slide, uma pessoa que até, posso-vos dizer, até 2018, tinha nível de carreira, tinha equipa, mas estava sentadinho. Eu não falava, era uma das pessoas que fui ganhando essa confiança porque fui fazendo em pequenas doses. Lá está, a cena do falar, a cena de me desenvolver, a cena de perceber que eu podia crescer muito mais do que aquilo que eu estava a crescer. No entanto, era estúpido. Porquê? Porque como eu fazia essa parte no negócio, no entanto, no trabalho era o maior da aldeia. A minha atitude e confiança que eu tinha no meu local de trabalho era daquela que se dizem, este gajo é convencido. E uma questão é não é ser convencido, outra coisa é um gajo entregar resultados. Ok? Então, querem a boa ou a má notícia? Vocês vão ser os primeiros a saber. Nem sequer querem a boa ou a má. Tanto faz. Então pronto, a boa notícia é que o desafio agora não vai ser apenas aqueles, ou seja, não vai ser 10 dias em 2 semanas e depois ficamos sem nada pelo meio, ok? Porquê? Porque antigamente a gente turbinava nas primeiras 2 semanas e depois, bora, vamos também trabalhar as outras duas para terminar o mês de produção, papá, papá. O que é que nós vamos fazer agora? Vai ser agora um verdadeiro ginásio mental. O que é que isto significa? Significa que o que é recomendado para se fazer treinos pelo menos, no mínimo por semana? No mínimo são 2 treinos, certo? Bem feitos? São dois? Não? Talvez se alguém aqui dos ginásios me ajudava, mas acho que não. No mínimo dois. Não, no mínimo são 7 treinos, que é tipo todos os dias da semana a pessoa tem que ir treinar. Treinar é vida. Né? 6 treinos, claro, é seis. Isso só não é o sétimo porque o ginásio deve estar fechado, porque é na terrinha, né? É tipo isso. Mas muito importante aqui é três treinos, boa. Então pronto, 3 treinos. Vamos ter dois mais um, ok? Isto porquê? O Mexa-Peida de domingo às 3 da tarde vai para sábado às 11, quando nós tínhamos a formação, lembram-se de nós, Marta? Portanto, essas vão estar lá. Eu vou anunciar sempre com tempo, portanto, ok? E assim consigo também fazer com toda a regularidade que conseguia fazer. Aos domingos era mais complicado, mas aos sábados às 11 fica muito mais fácil de fazer, porque já era uma formação que a gente já tinha, portanto, é tranquilo. Depois, o nosso ginásio mental dos desafios vão passar a ser então 2 vezes por semana, ok? E durante o mês inteiro. Então, em vez de ser só aqueles 10 dias, naquelas 2 semanas, ali todos os dias, pum, 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 o objetivo é, nós vamos ter às segundas e vamos ter também às sextas. Então, segundas e sextas, o que é que vai acontecer? Nós vamos trabalhar um bocado alguma coisa e sextas-feiras vamos ver se trabalhamos bem isso ou não, ok? Gostaste, Idalina? Boa. Porque o que nós vamos fazer é isso, é, na segunda-feira nós vamos trabalhar uma situação tipo esta da confiança, estão a ver? Mas depois, entretanto, eu vou-vos dar uma coisa para vocês poderem ir testando, fazendo durante a semana, ou para vos ajudar ao longo dessa semana, para depois, sexta-feira, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma reflexão daquilo que aconteceu, ver as vitórias da malta ou não, eu quero que vocês participem nos desafios, está bem? Vamos mudar um bocadinho essa parte. E depois o que vai acontecer é, vamos retificar aquilo que aconteceu, tá? Portanto, o ginásio agora mental vai ser mesmo isso. Vamos falar sobre isto, vamos colocar em prática. Vou precisar dos influentes para isto, que eu já sei que depois há os outros que são muito introvertidos, né? Mas vou precisar aqui dos nossos queridos influentes para depois puxarem pela malta e pumba, ok? Então assim, fazemos 4 semanas, ok? Se forem 5 também, mas fazemos sempre segundas e sextas, ok? O que é que vai acontecer? Segunda-feira, amanhã, já vai arrancar, ok? Amanhã será, nomeadamente. Oi, peraí que agora não sei o que eu vou pensar nisso. Tará, 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 tará. A que horas de PT? Eu queria uma hora em que os paizinhos já tivessem deitado os filhos. Basicamente é isso. Que acho que era a parte que. Mas também que não fosse tão tarde, teria que ser para aí 10, 10 e meia. Virginia, o que é que acham? 10, 10 e meia? Às 10? Eu acho que também podemos fazer isso e fazemos essa parte que assim toda a gente está tranquila, relaxada
Às 22 horas, então fazemos às 10 horas. Fazemos isso, ok? Diogo, depois não podes ir jogar à bola. Se for às 10, não podes ir jogar à bola. Às 10h30 podes. Eu mudei para quintas, por isso. Agora já não vai ser o mesmo. Deitar o canário, muito bom. Então pronto, se a malta está toda de acordo, amanhã, 10 horas, fazemos a primeira sessão e depois já vou também colocar. Mas sextas-feiras vai ser diferente, ok? Aí, sextas-feiras, o objetivo não é ser às 10 da noite, porque eu sei que vocês têm jantares e depois estão com a família e etc, não é? Então, sextas-feiras, à partida, será às 19, ok? Portanto, assim faz dois horários para quem saiu do trabalho e quer ir curtir, ou para quem quer ir deitar os canários e depois, entretanto, também fica também relaxado. Sextas, sábados, fica às 11 horas, o nosso desafio habitual, que espero vos ver aqui também. Quem não tiver um desafio, espero vos ver aqui todos os sábados às 11 horas, para também estarmos aqui juntos, estarmos aqui motivadíssimos e aprender sempre mais um bocado sobre o nosso querido e simpático desenvolvimento pessoal, ok? Muito bom. Olha, fazias melhor no cenário do que eu, de certeza absoluta. Até eu. Portanto, 8 da noite de segunda. Se for em Cabo Verde, é às 8 e às 5. Sim, às 8 de sexta-feira e às 8 segunda-feira e às 5 na sexta. Ok? Mas eu vou meter lá no grupo, está bem? Vou lá meter tudo. O que é que vai acontecer? Vamos ter os temas também. Hoje também, entretanto, vamos tratar também disso tudo. Mas vamos colocar também depois os temas para vocês. Os temas eu estou entusiasmado também. Porquê? Porque isto vai me permitir tocar em muita coisa também que já se tocava antigamente, mas de forma mais profunda, que era uma das coisas que eu também gostava imenso e hoje vou conseguir também fazer isso. Ok? Da minha parte, meus queridos, é tudo. Espero que continuem com a vossa confiança inabalável, ok? Se não a têm, não há problema nenhum, já sabem. Se tiverem um ambiente certo, com as pessoas certas, a quererem que vocês evoluam, que cresçam, e se vocês fizerem o quê? Que é fazer aquela parte de fazer por doses, não é à criança, não é? Que é tipo, vou-me mandar, não. Mas fazer mesmo por doses, vocês vão criando essa confiança ao longo desse processo, criam a armadura ao longo desse processo e depois, quando vocês conseguirem, já sabem, eu consigo fazer isto. Consigo repetir e vou fazer muitas vezes. Ok? Portanto, sim, segunda-feira, 10 da noite, sexta-feira, 8 da noite. Se for em Cabo Verde, segunda-feira, às 8 da noite e sexta-feira, às 5. Ok? Isto é em Cabo Verde. Ok, meus queridos? Suíça, não faço a mínima ideia, não sei qual é que é o fuso horário. Neste momento. Tanto que Pedro ajuda, mas não sei qual é que é. De resto, meus queridos, um grande abraço a todos. Não se esqueçam de mexer a peida, ok? É uma hora a mais. Eita, já fica 11 e tal. Já fica tarde para vocês. Já fica tarde. Então, mas pronto, mas eu faço esse horário, a gente vê, depois também podemos alterar. Mas será sempre segundas-feiras à noite, ok? Sextas-feiras à noite. Isso é garantido, que é para nós vermos o tema da semana e percebemos quem é que houve de vitórias da semana ou não. Podemos aprender também com essas pessoas que trabalharam também isso e depois darmos um miminho para o fim de semana, ok? De resto, se eu não vos vir lá no desafio, vemo-nos também aos sábados às 11 horas, ok? Esse aí, sábados às 11, fica mesmo que é tranquilo, está bem? De resto, meus queridos, um grande abraço a todos, beijinhos. Se não tiverem inscritos no grupo, podem se inscrever, ok? Que arranca amanhã. Se já tiverem inscritos ou que tinham um bilhete online ou etc., depois qualquer coisa mandem mensagem privada, ok? Façam o login antes de entrar, porque provavelmente aquilo vai estar desbloqueado para vocês, tá? Um grande abraço a todos, beijinhos a todos e não se esqueçam de mexer a peida. Até já, meus queridos mapeiros. Até já, até já. Beijinhos.